Você não quis fazer? Engenharia civil, então agora. Bom, pessoal, então, nesse exercício que eu vou resolver agora, a gente vai tratar de uma parte específica de Fenotran, que é a transferência de calor por condução. A gente não vai tratar pela transferência por convecção, porque o exercício só pede de condução, em paredes planas compostas, ou seja, mais de um material. A Sibeli mandou esse exercício que fala o seguinte: você tem uma parede com dois materiais, tijolo e gesso. E daí o exercício te questiona qual deveria ser a espessura de um terceiro material, no caso a lã de rocha, para que a taxa nova de transferência de calor diminua a 80%. Sem a lã de rocha, você tem uma quantidade de taxa de transferência de calor. Você coloca esse terceiro material, a lã de rocha, isso vai ser alterado. Então, qual é a espessura desse material que você convenientemente tem que pôr para que esse novo resultado da taxa diminua 80%? Veja bem, ele não está falando sobre a temperatura externa e temperatura interna. O fato dele falar que a taxa de transferência de calor vai diminuir ou aumentar não significa que, por exemplo, o clima dentro da casa vai ser otimizado. Não tem nada a ver. Ele não falou isso. A taxa de transferência de calor é a quantidade de calor que está sendo dissipado pelo material. Não tem muito, tem a ver com essa diferença de temperatura, tanto é que as fórmulas é uma fórmula, eles estão juntos, né, são proporcionais, porém tem que tomar cuidado com isso, porque na resolução do exercício vocês vão entender que isso pode dar margem a erro ou até travar e você não conseguir resolver. Então, vamos dar uma olhada no enunciado que fica mais fácil para nós que somos aspirantes a engenheiro. Bom, o enunciado ele não tem nenhuma imagem, então vamos ler e entender qual é a situação e o que ele pede. Então, a parede externa de uma casa pode ser aproximada por uma camada de 4 polegadas de tijolo comum, aqui a condutividade térmica do tijolo, seguida de uma segunda camada de 1,5 polegadas de gesso, outra condutividade térmica específica do gesso, e aí ele pergunta que espessura de isolamento de lã de rocha deve ser adicionada para reduzir essa transferência aí em 80% que eu tinha comentado, né? Então ele quer reduzir em 80%. Perfeito. Só lembrando que aqui no enunciado não tem nada de temperatura externa, tem temperatura interna, ele nem toca nesse assunto. Então o nosso foco é transferência de calor, taxa de transferência de calor. Já vamos direto então para a resolução do exercício. O primeiro material com a primeira espessura e a primeira condutividade térmica, o segundo material, a segunda espessura e a segunda condutividade térmica. Então, ele quer a taxa de transferência de calor nesse ponto 1, porque para a gente calcular uma 80% menor, primeiro a gente tem que calcular uma de servir para parâmetro, né? Uma de parâmetro que vai ser essa primeira com esses dois. Ele não deu esses caras aqui, então a gente vai considerar apenas ΔT sobre a resistência, que é a fórmula de taxa de transferência de calor. ΔT sobre resistência total, que é a resistência do primeiro material mais a resistência do segundo material. Sendo que cada resistência tem essa fórmula. Espessura sobre condutividade térmica vezes a área. Bom, como ele não falou nada sobre área nesse exercício também, a gente vai considerar que a área equivale a 1 metro quadrado, tá? Vamos dar uma analisada segundo a situação com a adição já da lã de rocha, porém sem saber a espessura que ela vai ter. Permanece todas essas informações, aqui o mesmo, e aqui a gente tem esse cara aqui, o K3, porque o exercício te dá, e daí a gente vai ter uma nova taxa, então ela está diferenciada aqui, o mesmo ΔT sobre uma resistência total, que vai ser diferente daquela primeira situação, porque tem esse terceiro material.
Simples assim. Só que aqui ela é 100%. Aqui ela tem que ser 80%. Simples. Vamos para os cálculos agora. Só lembrando que a gente está tratando aqui só de transferência por condução. A gente não está levando em consideração as taxas de convecção, tá? A gente só está aqui. Alguns professores usam bastante esse tipo de simbologia. Isso ajuda bastante também quando você tem diferentes materiais em altura, enfim. A gente só está aqui. Esse exercício, na verdade, ele acaba sendo bastante simples a partir do momento que você considera o ΔT sempre o mesmo. Então, a taxa de transferência de calor, ΔT sobre resistência total. Vamos destrinchar isso aqui. Eu vou, por evidência, tirar a área dessa fórmula e passar para o outro lado, né? Passar para o outro lado. Muitas pessoas odeiam esse tipo de explicação, né? Passar para o outro lado, mas enfim, eu acho didático. Tirando em evidência aqui a área, passando para lá, ficaria dividindo, né, a sua taxa de transferência de calor, e isso aqui, conceitualmente, é o seu fluxo de calor. Nesse nosso caso, eles são iguais. A taxa de transferência de calor vai ser igual ao fluxo de calor, porque a nossa área, ele não falou nada, a gente considerou que é 1 metro, ok. Ao longo do exercício eu vou deixar as duas simbologias aqui para focar bastante isso em vocês, para não ter problema de confundir depois. Por que isso? Se ele pede em outro exercício a mesma coisa, porém ele te dá uma área de 5 metros quadrados e pede o fluxo de calor, elas não vão ser mais iguais, entendeu? Elas vão ser diferentes, daí você vai ter que destrinchar um pouquinho melhor essas fórmulas. Continuando o raciocínio, então, a minha primeira taxa de transferência de calor vai ser igual a ΔT sobre 0,225. Por que esse valor? Porque eu peguei, destrinchei essas fórmulas, certo? Meu L1 ele deu, só que aqui eu já converti para metros. Isso aqui é uma constante dada pelo exercício. O L2 é a mesma situação, 1, polegada, só que aqui está em metros. E o K2 também é uma constante dada pelo exercício. A soma resulta em 0,225, 225, enfim, é tanto número que a gente acaba falando um monte de coisa. Aqui mais um lembrete que o R tem essa fórmula e o seu fluxo de calor tem essa fórmula. Vamos seguir em frente. Nessa segunda situação, primeiro de tudo a gente vai analisar isso aqui, ó. A nova taxa de transferência tem que ser 80% menor que a que a gente descobriu. Eu coloquei fluxo aqui porque a gente já entendeu que eles são iguais. Então, continuando o raciocínio, essa nova taxa ela vai ser 0,2 vezes esse pessoal aqui, ó. Então, ela tem que ser 0,2 vezes isso. 0,2 vezes isso. Continuando a matemática aqui, a gente vai chegar nessa proporção aqui, que a nova taxa de transferência de calor tem que ser equivalente a 0,89 vezes ΔT. Paralelamente, a gente tem aquela fórmula principal que a gente vai substituir os valores. Essa nova taxa ela vai ser o ΔT sobre os 3 R's, é sobre a soma dos 3 R's. Isso aqui é R1, L1 sobre K1, isso aqui é R2, L2 sobre K2, e isso aqui é R3, L3 sobre K3. Isso aqui é o que a gente quer. É isso aqui que o exercício está te pedindo. Isso aqui que pode tirar 3 pontos da sua prova e fazer com que você fique mais 6 meses fazendo Fenotran e você não quer isso. Então, vamos prestar atenção. Então, essa nova taxa, isso aqui eu posso somar, dar esse valor. Isso aqui não tem o que fazer, eu apenas copio. E paro por aqui porque não tem mais o que fazer. A minha nova taxa de transferência de calor vai ser ΔT sobre esse pessoal aqui. Eu tenho essa informação, então eu vou igualar essas duas
essas duas pessoas maravilhosas aqui que vão ajudar a nossa vida e fazer você passar em Fenotran. Então vai ficar 0,89 dt, que é igual a dt sobre 0,225 mais L3 sobre 0,065, certo? Aqui eu vou conseguir cancelar o ΔT. Aqui fica claro que não importa, né, a diferença de temperatura, né? Obviamente a gente considerou que ela é igual, porque ele não disse nada. No lugar dele eu coloco 1, só copio aqui, não tenho nada que fazer, continuo aqui. Acabo que multiplico 0,89 por esse pessoal aqui, certo? Igual a 1. Faço uma distributiva, encontro esses valores, daí é só correr para o abraço, porque isso aqui não tem dúvida nenhuma, né? Passou subtraindo, passou dividindo. Se o João Lucas, um professor da engenharia civil, estiver ouvindo falar passou, ele vai fazer com que eu volte em cálculo 1 só para me deixar de DP. Enfim, com isso você acha que o valor que o exercício quer tem que ser aproximadamente 6 centímetros. Aqui você tem que colocar 6 centímetros de lã para que essa nova taxa de transferência de calor seja 80% menor dessa. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas. Eu dei uma pesquisada antes de resolver esse exercício e todos que eu vi estavam andando por esse caminho, tá? Se alguém tiver alguma outra resolução, se identificou algum erro, eu não sou professor, eu sou aluno também, manda para mim, que daí eu corrijo, faço outro vídeo, enfim, isso aqui é um projeto piloto, a ideia que eu estava postergando por conta de não ter equipamento, mas enfim, agora eu decidi começar a registrar esses exercícios aí, porque eu acho que é importante, ajuda vocês, me ajuda principalmente. Então, muito obrigado se você gostou. Mande seus exercícios, suas dúvidas, eu vou tentar fazer. Se eu não tiver ainda alcançado a matéria, eu peço ajuda para alguém, enfim. Até a próxima e vamos que vamos.